Vamos conversar agora sobre um assunto super interessante com a doutora Eunice Schlick, que é o direito sistêmico. Ele é complexo, doutora, boa tarde, obrigado por ter vindo. Hoje tem um evento importante na OAB sobre essa questão que fala da constelação familiar. Vamos tentar entender um pouco melhor como é que funciona. Como é que vai ser o evento primeiro? Primeiro, boa tarde a todos. Estão todos desde já convidados a participar, inclusive para compreender um pouco melhor sobre... Aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo sobre o direito sistêmico. É uma grande novidade, né? Na verdade, ela surgiu a partir do juiz Sam Storch, que começou a aplicar a técnica das constelações, que já são conhecidas pela maioria das pessoas, né? No judiciário. E antes das audiências de conciliação, ele começou a aplicar a técnica porque ele conheceu para uso próprio e resolveu usar isso. Porque o que ele observou? O que nós também observamos enquanto advogados, né? As pessoas, às vezes, elas reincidem muito nos processos, né? Elas retornam à justiça, elas esperam, às vezes, que o juiz dê uma sentença para resolver um problema, mas, de fato, o conflito continua. Entendeu? Então, ele percebeu com isso que ele poderia utilizar essa técnica, que ela fala de Bert Hellinger, né? São 3 leis sistêmicas, e ele percebeu que ele podia aplicar isso antes das audiências de conciliação para os processos dele, para os, né, digamos assim, as partes envolvidas. Isso teve um resultado tão surpreendente que ele foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque não houve mais reincidência, né? As pessoas que passavam pela constelação, elas naturalmente resolviam suas questões, porque o que acontece nesse caso? As pessoas, elas percebem que elas podem dar conta das suas questões muito melhor que daqui a pouco o juiz sentenciar, porque ele não tem noção do que está envolvido naquele processo todo, né? Então, ele percebeu 90% dos processos que ele submeteu às partes da constelação não voltaram mais, né? E também tiveram um acordo na audiência de conciliação, porque, por exemplo, ele é juiz, né? Então o processo já existe. Então nós, advogados, entramos nesse movimento agora. Pois é, interessante, né, entrar nessa esfera do direito, porque até então só se tratava isso com médico, com psicanalista, se falava das relações de comportamento, né, enfim, esse comportamento que se passa muitas vezes de pai para filho e assim por diante, justamente por conta daquela história, quero me inserir nesse grupo, quero estar dentro do contexto, e situações que se replicavam muitas vezes ao longo das gerações da família, e agora o direito trabalhando isso também, né? Na verdade, por que acontece? O direito tem um conjunto de normas que dá limites ao comportamento humano. Só que, como a gente está vendo, né, o judiciário tem processos abarrotados, ou seja, os limites se dá, porém as pessoas, né, você não tem como evitar que as pessoas continuem reincidindo com aquele comportamento e voltando à justiça. Então, há um momento na sociedade em que se precisa que cada um se perceba capaz de resolver suas questões. Seria, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né, um caso de divórcio, que as partes estão naquele conflito todo. Quando elas se percebem capazes de estabelecer, né, tira aquela emoção, porque elas chegam sempre muito inflamadas, né, muito bélicas pra gente, né. Então, se a gente consegue fazer elas perceberem que, ok, nesse momento eles estão com raiva um do outro, mas já houve um momento que eles conceberam filhos e foi de felicidade, um momento de felicidade. Um momento de pura alegria, né. Então, com isso, já desarma um pouco, sabe? O que se quer, a partir disso, é justamente fazer essa observação, assim, né, convite aos meus pares como advogados a trabalharmos no sentido de entendermos um pouco melhor essa dinâmica, para então adotarmos uma postura sistêmica, que seria a filosofia hellingeriana, que é o que Bert Hellinger traz para a gente, nos oferece, né, que foi o que o juiz começou a aplicar. A técnica das constelações não necessariamente precisa ser feita por nós advogados, né? Muito pelo contrário, o próprio atendimento, quando você já recebe o cliente, você já pode, só fazendo perguntas, né, sistêmicas, digamos assim, fazendo com que ele se sinta pertencente, né, seria a lei do pertencimento. Poxa, você tem um pai e uma mãe, você não precisa que um juiz ou qualquer relação que seja, às vezes o que a pessoa quer, né, numa relação de trabalho, por exemplo, que é um pedido de desculpas.
olha, por favor, né, do patrão, né? Na verdade, a pessoa não está querendo, muitas vezes a indenização é o preço de um afeto, entende? Então, quando a pessoa percebe, se dá conta da própria postura, muitas vezes equivocada em relação àquela demanda judicial, facilita para nós, enquanto profissionais, resolvermos aquele processo só com a técnica, só com a parte da legislação. É um movimento inteligente e inverso para tentar resolver antes da briga, né, judicial, real. Faz o convite, então, doutora, para as pessoas que querem participar, que estão num momento difícil, de repente enfrentando um divórcio, por exemplo. Né? Sim, estão todos convidados. É hoje à noite na OAB de Santa Catarina, em Florianópolis, né, às 19 horas. Estão todos convidados para esse simpósio de direito sistêmico. Legal. Doutora Eunice Tilic, que trouxe mais informações sobre o direito sistêmico. É um assunto super interessante. Acesse a internet depois e consulta lá sobre constelações familiares. Muito interessante, realmente. Obrigado pela presença, doutora. Gratidão pela oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde.